Eu saúdo a todos com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? É com muita alegria e satisfação que eu compartilho neste momento uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, a saber, o batismo. Eu farei uso e também explanação de alguns textos bíblicos que corroboram com este tema. Desde já peço que você abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo endereçou aos Romanos, capítulo 10 e verso de número 9. Amém? Assim está escrito: porque se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus Cristo e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu quero usar por base para este estudo este tema. Se confessares com a tua boca e creres em teu coração. A boca confessa e o coração imediatamente crê. Talvez você diga: não entendi, pastor Sidival. É simples. A boca, ela confessa que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Enquanto o coração, ele crê que Jesus Cristo ele foi levantado dentre os mortos, isto é, que ele ressuscitou. Daí então ocorre a salvação. É triste o que eu vou falar, mas é uma realidade. Muitos creem como Satanás. Daí é o problema. Não confessam. Deus ele quer que confessemos para que nós creiamos. Quando nós cremos, nós recebemos também a mesma justificação de Abraão. A salvação ela é simples, não é por obras, para que nenhum homem se glorie. Somente se crermos, nos será imputada a justificação mediante a nossa obediência e a fé. É a fé que propicia a nossa justificação em Cristo, igreja. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Pois Jesus ele cumpriu cabalmente todos os requisitos legais para que fôssemos absolvidos do poder da lei. Para quem não sabe, o poder da lei é a sentença da morte. Sim, o poder da lei é a sentença da morte. Em Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas, uma passagem me chamou muito a atenção. É a passagem do eunuco etíope que havia estado no templo para adorar. Porém, o texto também me sugere que ele saiu dali incompleto. Infelizmente, igreja, é isso que está ocorrendo com muitos dos nossos irmãos. Porque, infelizmente, púlpitos virou lugar de desabafo, virou lugar de lavagem de roupa suja. Perdeu-se o temor e o tremor, porque muitos, quando sobem no altar, nem mesmo aquele tremor de pernas que o salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro tem, ao fazer uso da Santa Palavra, eles têm mais.
Isso é uma realidade. Mas a Bíblia diz que ele subiu para adorar e também saiu dali incompleto. Mas Deus sonda os corações, igreja. E eu creio que neste momento Deus está sondando o teu coração. Deus, que conhece os corações, imediatamente convocou um dos seus soldados, aquele que estava pronto. Talvez você me indague, dizendo, mas Felipe não era um dos 12. E aqui está um questionamento, igreja, que intriga muitos. Há pessoas ocupando certas posições sem nem mesmo terem sido chamadas por Deus. Agora não me perguntem como isso é possível. Mas ocorre. Felipe, o diácono, ele começa então a exercer o seu chamado. E percebe, igreja, que no seu chamado começa então a manifestar-se um dos dons que Deus disponibiliza para a tua igreja. O dom de evangelista. Não estou falando de cargo. Estou falando de dons ministeriais. Já aprendemos isso na lição passada também. Então, dom de evangelista. E percebe, igreja, que o texto ele é concluído praticamente em João 8, ou seja, em Atos dos Apóstolos 8, versículo 37. Está escrito assim: então disse Felipe, se crês de todo o coração, lícito é. Por que ele disse isso, igreja? Porque na caminhada com Eunuco, lendo as Sagradas Letras, falando de Cristo ressurreto, o eunuco então se deparou com algumas águas e disse a Felipe: quero ser batizado. E então Felipe disse a ele: olha, se crer de todo o coração, lícito é. Então Eunuco lhe respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. E depois disso, igreja, a Bíblia nos diz que Felipe, o diácono, ele batizou o eunuco nas águas. Eu pergunto a você, o que é que impede que você seja batizado? Enumerei algumas questões que quero compartilhar com vocês. Primeiro, pessoa alguma tem o direito de impedi-lo ou impedi-la, desde que você esteja apto segundo as sagradas letras escriturísticas. Ninguém pode impedi-lo. Não. 2. Ninguém pode decidir por você. A decisão é sua. A decisão é sua. 3. Se batismo é a confissão pública de que você morreu para as obras mortas, infrutíferas, e você é uma nova criatura em Cristo, nós entendemos que criança não pode ser batizada. Criança, ela deve ser apresentada no templo, assim como Jesus foi apresentado. Uma criança não tem consciência de obras
pecaminosas, infrutíferas. Daí então, o porquê, vamos voltar lá no item 1, desde que você esteja apto. Item 2, a decisão tem que ser sua. Você compreende isso? E item 4, nós temos o modelo deixado por Cristo Jesus. E que modelo é este, pastor Sidival? A Bíblia nos ensina que o batismo ele deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu não posso batizar em nome do Pai. Eu não posso batizar somente no nome do Filho ou somente no nome do Espírito Santo. Não. Embora alguns o façam. Mas esta doutrina, ela é ministrada pela divindade, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora, igreja, eu quero que você compreenda isto que eu vou dizer, que ninguém faz missões sem fazer discípulos. E também, igreja, sem confirmar os discípulos do batismo nas águas. Felipe nos ensinou isso muito bem. No livro de Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 16, verso 16, está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo nas águas, ele anuncia um testemunho público de fé na ressurreição de Cristo, pois fala de sepultamento e de ressurreição. A prova da fé na ressurreição, igreja, era o batismo. Então, quando a pessoa ela era batizada, era porque ela estava confirmando a sua fé na morte, no sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. E o batismo, sendo simbólico, também permitia ao crente que ele continuasse a viver neste mundo. Mas agora eu não entendi nada, pastor Sidival. Quer dizer que para a pessoa viver neste mundo ela tem que ser batizada? Não foi isso que eu disse. Eu quero que você entenda bem o texto e o contexto para que não se gere pretexto. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 17. Versículos de número 13 ao 17. Está escrito assim: mas agora vou para ti e falo isto no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os aborrece, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Agora, é possível viver neste mundo tendo alegria em si mesmo?
Eu quero que você compreenda esta grandeza, esta profundidade neste ensino. Olha o que o batismo ele faz na vida do crente. Ele te permite a viver neste mundo, mesmo sendo aborrecido, está sendo perseguido, caluniado, afrontado. Sim, igreja. Porque quando você é batizado, logo você está confessando publicamente a tua fé na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Logo então, no batismo nas águas, você aprende no seu dia a dia, paulatinamente, a viver uma vida em novidade. Porque as suas obras mortas, elas foram sepultadas na morte de Cristo. E você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Então os seus sentimentos são de Cristo. O caráter que está sendo forjado em você é o caráter de Deus. Logo então você passa a agir como Cristo agiria. Você está sendo aborrecido, mas você se lembra dos caminhos, dos passos do Senhor Jesus Cristo, das atitudes do Senhor Jesus. Você está sendo afrontado, você está sendo caluniado. Logo então, o caráter que está sendo forjado em você, o caráter do Pai, te faz agir como uma nova pessoa, uma nova criatura. Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez e se faz novo. Você pode compreender isso? A importância do batismo nas águas para o crente. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando eu lhes perguntei se é possível viver neste mundo tendo alegria em si mesmo, eu estava querendo lhes dizer que Jesus Cristo, ele providenciou uma garantia para isto. Pela sua santificação, igreja. A santificação efetuada por ele nos garante isso. Observem comigo o que está escrito no versículo de número 11 e 12 de João, do mesmo capítulo que lemos. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda no teu nome aqueles que tu me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto estava com eles no mundo, eu os guardava no teu nome. Aos que me deste, eu os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Jesus pediu ao Pai que esta mesma unidade seja vivida por nós. Jesus sabe que sem o gozo do Espírito Santo não há unidade. Sem a palavra de Deus não há unidade segundo o modelo da divindade. Louvado seja Deus. Igreja, o motivo de estarmos no mundo é porque Deus ele deseja
que façamos algo no mundo. E esteja certo, esteja certa, que o que Deus ele quer que façamos é importante. E aqui está a igreja, um dos motivos, não o motivo, mas um dos motivos pelo qual Jesus, ele não nos levou com ele. Sim, este é o motivo pelo qual Jesus não nos levou com ele. Era para que nós pudéssemos fazer algo importante para o reino de Deus, algo importante para Deus. Que o mundo nos aborrece, todos sabem. Isto não é segredo para ninguém. Mas ao pedir ao Pai que não nos tirasse do mundo, Ele mesmo nos deu garantia dizendo: mas livra-os, olha que coisa terrível, igreja, do ódio do mundo, e guarde-os. Olha que garantia que Jesus deu a mim, deu a você também. Tudo isso por consequência de nos entregarmos a Ele e de fazer cumprir a justiça. Louvado seja o Senhor. O batismo, igreja, representa fisicamente aquilo que ocorre espiritualmente. Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13. Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, mas todos os membros, embora sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, para formarmos um só corpo, sejam judeus ou gregos, sejam escravos ou livres, e a todos nós foi dado a beber de um Espírito. Glória a Deus. Como pode todos nós fazermos parte de um só corpo? Como é possível? A própria física, ela afirma que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Creio que seja esta a forma coloquial. Duas pessoas não podem ocupar o mesmo corpo. Espiritualmente falando, igreja, glória a Jesus, em Cristo isto é possível, em Cristo nós podemos. Pois em um só Espírito nós somos batizados, e com isso capacitados pelo Espírito Santo para realizar aquilo que for útil para proveito comum, ou seja, para o corpo, igreja. Louvado seja o Senhor. É assim que nós devemos pensar, assim que nós devemos agir. Igreja, nós somos batizados com Cristo na sua morte. Quero também meditar com os irmãos o que está escrito em Romanos capítulo 6, verso de número 1 ao 5. Romanos 6, glória seja dada ao nome do Senhor. Amém?
Diz assim as Sagradas Letras. Então que diremos? Continuaremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que muitos de nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na tua morte? Pois fomos sepultados juntamente com ele pelo batismo na sua morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós experimentemos a novidade de vida. Porque se temos sido plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos participantes na semelhança da sua ressurreição. Eu me lembro, igreja, quando ainda era mais jovem, professor de escola bíblica dominical, mas neste dia eu estava como aluno e me lembro como se fosse hoje, o professor falando sobre batismo. E aí então eu respondi, segundo a pergunta, que batismo era sepultamento de pecado. Naquele momento, o professor, que também era pastor, ele sorriu, mas sorriu de uma forma sorrateira. Isso me entristeceu, porque logo a outra sala da mocidade se interessou em saber o motivo do riso, então foi passado para eles que eu disse que batismo era sepultamento de pecado. E ali todos, muitos passaram a rir também. E pasmem, pessoas que já apregoavam o Evangelho. Apregoavam assim, de maneira que muitos eram convencidos dos seus erros. E com o passar do tempo, então, Deus me fez compreender. Compreender que aquelas pessoas não estavam preparadas para receber esta palavra. E daí eu entendo o porquê também de muitas pessoas estarem pregando o Evangelho, e arrancando choros, lágrimas dos ouvintes, sem ter conhecimento bíblico. É porque o papagaio, ele aprende a repetir as frases, mas ele não conhece a causa e o efeito. Então, na verdade, eram papagaios de púlpito. Eu entendo assim. E quando eu disse que batismo era sepultamento de pecado, foi porque eu li nas Sagradas Letras escriturísticas que eu posso usar esta forma coloquial da palavra, a grosso modo, porque o texto nos diz da seguinte maneira: ou não sabeis que muitos de nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na tua morte? Pois fomos sepultados juntamente com ele pelo batismo na sua morte. Ou seja, quando você é batizado nas águas, então você é sepultado na morte de Cristo. Ou seja, as suas obras mortas, o seu pecado, ele é sepultado. E você nasce para andar em novidade de vida. Você se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram.
E eis que tudo se fez novo na tua vida. Você pode dar glória por isso? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor que fez os céus e a terra. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se posicionar a respeito desse assunto. A morte de Cristo em nosso lugar foi a providência divina para que fôssemos declarados quites quanto ao juízo pronunciado sobre a única ofensa de Adão, livrando-nos de toda a condenação pronunciada sobre os pecados individuais de todos os homens. O juízo da morte, ele foi satisfeito em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quando somos batizados em Cristo, no seu corpo, nós somos batizados na sua morte, na sua mesma morte, cumprindo a condenação pronunciada sobre Adão e sobre a sua descendência. O batismo nas águas é a única declaração pública de que cremos na morte de Cristo, o qual cumpre a nossa própria condenação, ou seja, na morte de Cristo, porque ele morreu em nosso lugar, tá? Ele levou toda a condenação que havia sobre nós. Sim ou não? Por causa do pecado de Adão, igreja. Sim. Este batismo, igreja, ele nos introduz no corpo de Cristo. Este batismo é a nossa morte com Cristo. E este batismo, igreja, no corpo de Cristo é operado pelo Espírito Santo. Mas também é assunto para um outro momento. Quem opera o batismo no corpo de Cristo, nas águas, quem nos insere no corpo de Cristo é o Espírito Santo de Deus. Este batismo é a nossa morte com Cristo, é o nosso sepultamento com Cristo, é a nossa ressurreição com Cristo. A morte como juízo sobre Adão e a sua descendência, igreja, foi cumprida em nós por meio de Cristo. Agora, mediante a morte e sepultamento e ressurreição de Cristo, nós somos justificados pelo sangue, pela graça e pela fé. A graça é dele, igreja. Porém, a fé é nossa. Pelo batismo, declaramos que estamos prontos para viver em paz com Deus. Justificados e prontos para experimentarmos os frutos da novidade de vida do qual nós temos o direito, passamos a ter direito. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 ao 4. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 1 ao 4. Diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos eles passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era Cristo. A pregação do Evangelho é somente a primeira parte, igreja. Sim. A pregação do Evangelho é somente a primeira parte. Nós vemos aí tantas pessoas se vangloriar, né? Porque toda honra, glória pertence a Deus. A alegria Ele nos dá, mas a honra e a glória pertence a Deus. Porque pregou bonito, né? Porque pessoas deram glória, porque pessoas foram à frente chorando.
Mas isto é somente a primeira parte. O batismo nas águas é a segunda parte da pregação. A pregação, ela ainda não estará completa se não houver batismo ou o batismo da pessoa que creu. Agora eu peço que vocês guardem isso que eu vou dizer. O discipulado, igreja, não é a preparação de batismo, como muitos pensam e até ensinam. Não. O discipulado é uma preparação para você entrar na vida cristã, entendendo-a e tornando-se também um grande ganhador, uma grande ganhadora de almas. Isto é o discipulado. Você entende isso? Você pode entender isso? O batismo é um só. Sim. A ordem de batizar, ela é imperativa, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa, ela é batizada na ordem imperativa da divindade. Jesus disse a João Batista, quanto ao seu batismo, quando João lhe dizia, não é necessário. Então Jesus lhe disse, é necessário cumprir toda a justiça. É necessário cumprir toda a justiça. Percebe, igreja, que isto que Cristo falou traz-nos à mente, de forma clara, a participação de algumas pessoas em alguns trabalhos da congregação. Eu quero citar um exemplo aqui, igreja. Quem participa da Santa Ceia do Senhor, sem ter sido batizado nas águas, invadiu o lugar de holocausto. E pela bacia das águas, sequer passou. Eu quero tentar melhorar isso aqui para vocês. Quando eu falo que a pessoa participou da Santa Ceia sem ter tido passado pelo lugar de holocausto, pelo altar de holocausto, e sem ter também passado pela pia de bronze, ou a bacia das águas, eu estou dizendo que a pessoa, ela precisa crer no sacrifício de Jesus Cristo. Ela precisa crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela precisa descer as águas, ser batizada nas águas, para daí então poder participar da mesa dos pães asmos. São os acessórios do templo citados no livro de Êxodo e também em Romanos 8, me parece que 29 a seguir. Então, os acessórios, eles têm uma tipologia. E quando eu falo que quem participa da Santa Ceia sem ter sido batizado nas águas é o mesmo que não ter passado pelo altar de holocausto, é que a pessoa não creu no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É que a pessoa não compreendeu que o cordeiro que foi queimado no altar de holocausto tipificava Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Logo então, o altar de holocausto é a simbologia da cruz do Calvário. Então a pessoa que toma a Santa Ceia
sem ter se lavado na bacia das águas, né? Ela pulou etapas. Ou ela pode até mesmo ter passado pelo altar de holocausto, mas se tomou santa ceia sem se lavar na bacia das águas, sem ser batizada nas águas, ela invadiu o lugar santo. Ela invadiu o lugar santo. Sim. Perceba que a Bíblia, ela nos diz que o sacerdote que não se lavasse na bacia, quando ele entrasse no lugar santo, ele morria, porque ele estava impuro. Na caminhada da nossa fé, nós precisamos crer no altar de holocausto, que significa sacrifício de Cristo, é a tipologia da crucificação de Cristo. Nós precisamos crer na bacia das águas, é a tipologia do batismo das águas. Daí sim, estaremos aptos a participarmos da mesa dos pães asmos, ou seja, da Santa Ceia do Senhor. Eu espero que você tenha aprendido um pouco a respeito do batismo nas águas com este ensino. E aprove Deus continuarmos, darmos seguimento, se assim for necessário, se houver solicitação da parte dos irmãos, né? Então nós assim o faremos. Mas desde já, eu quero agradecer ao Altíssimo Deus pela oportunidade, ao meu pastor Eduardo, que ministrou, né, em Romanos capítulo 10 e verso 9, no último domingo, a palavra gloriosa, e eu pedi então permissão para ele para fazer ou para dar seguimento naquela ministração sobre o tema batismo. E assim me foi permitido, e eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Peço aos irmãos que continuem orando por mim, pela minha casa. Somos carentes das orações dos irmãos. Quero aqui tributar a Deus toda a gratidão pela vida nosso pastor Tiago, co-pastor Tiago da congregação, pastor Natanael. Quero ser grato pela vida do pastor Adinael e sua casa, grande ensinador da palavra de Deus. E é isso aí, irmãos. Fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Deus os abençoe.